Uma bolsa. Os antigos sumérios conheciam muito bem as bolsas, ou talvez os objetos que as pessoas modernas percebem como tal. Os sumérios esculpiram uma em pedra há mais de 5.000 anos. E não foram os primeiros. Um recipiente rígido com uma alça curva idêntico a uma bolsa moderna segurado por seres que não deveriam existir. Alados com cabeça de águia, com corpo de peixe, sempre segurando o mesmo objeto. E todas as culturas antigas que a representaram tomaram a mesma decisão silenciosa depois. Pararam de mostrar o que havia dentro, nunca em lugar nenhum. Ao longo de 12.000 anos de esculturas em 3 continentes, a bolsa permanece fechada, porque o que havia dentro dela nunca deveria ter sido visto. E a razão para isso é mais sombria do que você imagina. O objeto que não deveria existir. A arqueologia tradicional passou um século tentando explicar isso. Um balde, uma bolsa, um recipiente ritual. Nada de interessante aqui, sigam em frente, mas o padrão não se sustenta. O objeto aparece em lugares que não deveriam ter nada em comum. É carregado por figuras que diversas culturas antigas descrevem em termos quase idênticos. E quanto mais se aprofunda na investigação, mais parece que alguém, em algum momento, decidiu que a verdade sobre esse objeto era perigosa demais para ser revelada. Este é o mistério da Bolsa dos Deuses, e o que havia dentro dela nunca deveria ter sido visto. Nas ruínas antigas do que um dia foi o berço da civilização, esculpidas em placas de pedra que sobreviveram por milhares de anos. Existe uma imagem que os arqueólogos não conseguem explicar completamente. Figuras imponentes dominam as cenas. Algumas têm asas, algumas têm feições de águia, algumas têm corpos de peixe. Eles usam elaborados cocares, realizam o que parecem ser rituais sagrados, e em suas mãos seguradas com um propósito inconfundível, carregam algo que parece surpreendentemente familiar. Parece uma bolsa. Não uma bolsa rústica, não. Um simples saco, mas um recipiente rígido e estruturado com uma alça curva idêntico em proporção a algo que se poderia ver em uma rua moderna. O mesmo objeto aparece repetidamente na arte mesopotâmica, carregado por seres que textos antigos descrevem como os mestres da humanidade, aqueles que nos deram a escrita, a matemática, a agricultura, o direito. Por décadas, a arqueologia convencional ofereceu uma explicação simples. É um conjunto de quilômetros e milhares de anos. Na Turquia, em um sítio tão antigo que antecede a suposta invenção da civilização em 7.000 anos. No México, esculpido por culturas sem contato conhecido com o antigo Oriente Médio. Nos mitos maori, no simbolismo do Antigo Egito. Em tradições espalhadas pelo globo, o mesmo objeto, a mesma forma, a mesma associação com seres divinos que trouxeram conhecimento à humanidade. Ou esta é a coincidência mais notável da história da arqueologia, ou algo mais está acontecendo? Os mestres da humanidade. A história começa na antiga Mesopotâmia, a terra entre os rios Tigre e Eufrates, no que hoje é o Iraque. Diz-se que foi ali que a civilização humana teve início. As primeiras cidades, a primeira escrita. A base do progresso humano surgiu nesta região há aproximadamente 6.000 anos. Os sumérios construíram a primeira dessas civilizações. Eles deixaram para trás milhares de tabuletas de argila com escrita cuneiforme, documentando suas leis, seu comércio, sua literatura e suas crenças. Enterrada nessas crenças está uma classe de seres da qual quase ninguém fora da assiriologia jamais ouviu falar, os Apkallu. Os Apkallu não eram humanos comuns, eram sábios. Figuras semidivinas que serviam como intermediários entre os deuses e a humanidade. Textos antigos os descrevem como aqueles que trouxeram a civilização à humanidade após um grande dilúvio ter destruído o mundo anterior. Eles ensinaram os humanos a construir cidades, a cultivar plantações, a escrever e a calcular. Foram os fundadores de tudo o que chamamos de civilização. Na arte mesopotâmica, os Apkallu aparecem em diversas formas. Alguns são homens alados com vestes elaboradas. Outros têm cabeças de águia. E alguns são representados como homens-peixe.
Essa última forma se conecta a uma das figuras mais estranhas de toda a mitologia antiga Oannes. De acordo com o sacerdote babilônico Berosso, escrevendo no século III a.C., mas baseando-se em fontes muito mais antigas, Oannes emergiu do Golfo Pérsico em tempos antigos. Ele tinha o corpo de um peixe, mas sob sua cabeça de peixe havia outra cabeça, uma humana. Ele tinha pés humanos emergindo de sua cauda de peixe. Durante o dia, ele vinha à Terra e ensinava aos humanos a escrita, as ciências, as artes, a agricultura, o direito e a construção de cidades. À noite, ele retornava ao mar. Oannes e os Apkallu representam o mesmo conceito, seres divinos que deram à humanidade o conhecimento para construir a civilização. Elas aparecem na arte mesopotâmica há milhares de anos e quase sempre estão carregando uma bolsa. Antes de continuarmos assistindo, antes de nos aprofundarmos, se esta investigação lhe interessar, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso realmente nos ajuda a continuar explorando esses cantos esquecidos da história. E deixe um comentário agora mesmo com o seu melhor palpite sobre o que havia dentro daquela sacola, porque o que vem a seguir vai fazer com que seu primeiro palpite pareça bem menos certo. O problema com a teoria do balde. E elas estão carregando essas coisas que as pessoas chamam de bolsas, mas na realidade não são bolsas. Nesse caso, são baldes. A explicação oficial tem um nome, bandu-du, um balde ritual usado em cerimônias de purificação. Os Apkallu são frequentemente representados segurando um objeto em forma de cone na outra mão, que os arqueólogos interpretam como um aplicador ritual usado para aspergir água ou óleo durante ritos sagrados. O balde continha o líquido, o cone o aplicava. Uma ferramenta para fertilidade ou purificação, nada mais. E em teoria tudo faz sentido. A purificação ritual era central na religião mesopotâmica. As imagens do balde e do cone aparecem em contextos que sugerem cerimônias religiosas. Se você busca a explicação mais simples, a dos bandu-du é a resposta. Mas 3 problemas persistem. Primeiro, as figuras que carregam esses objetos não são sacerdotes comuns. São os Apkallu, os seres a quem se atribui a fundação da própria civilização. Eles são representados ao lado da árvore da vida, um dos símbolos mais sagrados da cosmologia mesopotâmica. Aparecem nas salas do trono dos reis, nos espaços religiosos mais importantes. Será que os seres que deram à humanidade a escrita, a matemática e o direito seriam realmente lembrados por carregar baldes de água? Será que o símbolo mais associado aos fundadores da civilização seria nada mais do que uma ferramenta de zelador? Em segundo lugar, o objeto em si não se parece com um balde. Baldes na arte antiga geralmente têm bocas mais largas ou conteúdo visível. A bolsa mesopotâmica tem uma aparência rígida e estruturada, com uma alça curva projetada para carregar, não para despejar. As proporções são inadequadas para um balde, mas perfeitas para um recipiente destinado a guardar algo precioso, portátil, algo que você jamais gostaria de derramar. E em terceiro lugar, o mais prejudicial de tudo. O mesmo símbolo aparece em locais onde as práticas rituais mesopotâmicas não poderiam de forma alguma ter influenciado a obra de arte. É aqui que o mistério deixa de ser uma peculiaridade da religião mesopotâmica e se torna algo muito mais estranho. O sítio arqueológico que reescreveu a cronologia. No sudeste da Turquia, no topo de uma colina seca que os habitantes locais ignoraram durante séculos, os arqueólogos descobriram o mais importante. Descoberta revolucionária dos últimos 100 anos. Göbekli Tepe, pilares de pedra maciços dispostos em círculos e decorados com elaboradas esculturas de animais, símbolos e figuras humanas. Um complexo sítio cerimonial construído com planejamento e propósito e com mais de 12.000 anos. Leia novamente. 12.000 anos. Essa data muda tudo. A data muda. Göbekli Tepe é anterior à suposta invenção da agricultura em pelo menos 1000 anos. É anterior à cerâmica. É anterior aos assentamentos permanentes. É anterior a tudo o que pensávamos ser necessário para que os humanos construíssem arquitetura monumental. De acordo com a cronologia padrão, as pessoas que a construíram deveriam ter sido caçadores-coletores primitivos, pequenos grupos, que usavam ferramentas de pedra e mal sobreviveram ao fim da era glacial.
Eles não deveriam ter tido a organização ou o conhecimento técnico para construir monumentos de pedra maciços decorados com obras de arte sofisticadas. E, no entanto, lá estão eles. Impossível de acordo com tudo o que pensávamos saber. E é aqui que a coisa fica ainda mais estranha. Entre as esculturas em Göbekli Tepe, naqueles pilares de pedra maciços, está o símbolo de uma bolsa. O mesmo recipiente estruturado, a mesma alça curva, as mesmas proporções. Não se trata de um balde para rituais de purificação mesopotâmicos. Göbekli Tepe foi construído pelo menos 7.000 anos antes da civilização suméria. Seja qual for o significado desse símbolo para o povo que o esculpiu naqueles pilares, não tem nada a ver com o Bandudu, nada a ver com a religião mesopotâmica. Afinal, o que era aquilo? E por que 7.000 anos depois, os sumérios esculpiram exatamente o mesmo objeto nas mãos de seus mestres sagrados, como se sempre tivesse feito parte da história? O mesmo símbolo do outro lado do mundo. O mistério se aprofunda quando se sai completamente do Oriente Médio. No México, no antigo sítio Olmeca de la Venta, existe um monumento de pedra conhecido como Estela 19. Esculpida há aproximadamente 3.000 anos, ela retrata uma figura que os estudiosos apelidaram de embaixador. Ele veste trajes cerimoniais elaborados e parece estar interagindo com uma serpente emplumada, um dos símbolos mais importantes de toda a religião mesoamericana. E em sua mão ele carrega o que parece ser exatamente a mesma bolsa. Os Olmecas não tiveram contato algum com a antiga Mesopotâmia. Nenhum. Eles se desenvolveram no lado oposto do mundo, separados por um oceano que ninguém deveria atravessar até milhares de anos depois. Seu sistema de escrita, seu calendário, suas crenças religiosas. Tudo se desenvolveu independentemente da civilização do Oriente Médio. E, no entanto, lá está. O mesmo formato, a mesma estrutura rígida, o mesmo cabo curvo. A civilização tolteca que surgiu mais tarde também apresentava representações semelhantes. Figuras na antiga cidade de Tula carregam recipientes semelhantes a bolsas em poses que ecoam quase perfeitamente o apcalo mesopotâmico. A explicação convencional seria a coincidência. Mas essa explicação desmorona no momento em que se observam os contextos específicos em que a bolsa aparece. Ela nunca é associada ao transporte comum. Nunca é mostrada sendo usada para tarefas cotidianas. Está sempre nas mãos de seres divinos, sempre ligada às origens do conhecimento, sempre atrelada ao momento em que a própria civilização começou. Na tradição maori da Nova Zelândia, existe um mito sobre 3 cestos de conhecimento. O deus Tane ascendeu ao céu mais alto e obteve 3 kete, ou cestos contendo diferentes tipos de sabedoria, seres divinos, cestos, o conhecimento que fundou a civilização. Os paralelos são quase impossíveis de ignorar. No Antigo Egito, o símbolo Ankh, que representa a vida e o poder divino, foi comparado por alguns pesquisadores ao formato de uma bolsa. Os deuses são frequentemente representados segurando o Ankh pela alça em uma pose quase idêntica à forma como as Apkallu seguram suas bolsas. O que observamos em múltiplos continentes e milênios é um padrão. Seres divinos associados às origens da civilização e do conhecimento carregando um recipiente característico. Uma coincidência aleatória deveria produzir variações aleatórias. Diferentes culturas deveriam associar seus portadores do conhecimento a diferentes objetos. Em vez disso, encontramos o mesmo símbolo básico repetido em culturas que supostamente não tiveram contato entre si. Ou múltiplas civilizações inventaram independentemente o mesmo símbolo específico para o mesmo conceito específico, ou existe uma conexão que a arqueologia tradicional se recusa a enxergar. O que nos leva à pergunta que os pesquisadores vêm debatendo há décadas: o que havia dentro da bolsa? As 4 teorias. A teoria mais conservadora é que a bolsa representava um banco de sementes. Após o fim catastrófico da última era glacial, os sobreviventes do cataclismo teriam precisado recomeçar a agricultura em uma paisagem devastada. Um recipiente portátil contendo sementes preservadas e conhecimento agrícola teria sido inestimável, o bem mais valioso que um sobrevivente poderia carregar.
Isso se encaixa perfeitamente na cronologia. Göbekli Tepe foi construído bem no final da era glacial, durante o período em que a agricultura supostamente estava surgindo. Os apcalos são creditados por ensinar à humanidade técnicas agrícolas. Se a bolsa continha as sementes e o conhecimento necessários para recomeçar a civilização após uma catástrofe global, seu status sagrado faz todo o sentido. Mas alguns pesquisadores acreditam que ela continha algo mais avançado do que sementes. A segunda teoria propõe que o objeto era uma fonte de energia portátil. Isso surge de uma questão que a arqueologia tradicional nunca respondeu de fato. Como os povos antigos construíram o que construíram com a tecnologia que supostamente possuíam, as enormes pedras de Göbekli Tepe, a precisão cirúrgica da arquitetura mesopotâmica, tudo aponta para capacidades que não conseguimos explicar. Se a bolsa continha uma tecnologia capaz de manipular matéria ou energia de maneiras que não compreendemos, isso explicaria tanto o status sagrado do objeto quanto sua associação com os seres que ensinaram a humanidade a construir. Os portadores do conhecimento não carregavam apenas informações. Eles carregavam as ferramentas para torná-las realidade. A terceira teoria é mais especulativa. A bolsa continha um kit de ferramentas genéticas. Textos antigos de diversas culturas descrevem os deuses criando ou modificando a humanidade, moldando os humanos para propósitos específicos. Os mitos de criação sumérios descrevem os deuses moldando humanos a partir de argila misturada com sangue divino. Temas semelhantes aparecem em tradições do mundo todo. E se esses mitos preservassem a memória de uma modificação genética real? E se a bolsa contivesse a tecnologia usada para aprimorar as capacidades humanas? Para transformar hominídeos primitivos em seres capazes de civilização? Isso explicaria por que o objeto era tão precioso, porque estava ligado às origens da humanidade. E depois, há as teorias com as quais quase ninguém quer se deter por muito tempo. Alguns pesquisadores propõem que a bolsa era um dispositivo de consciência, uma tecnologia projetada para expandir a percepção humana. A glândula pineal tem sido associada a experiências espirituais em diversas culturas, e a arte mesopotâmica antiga inclui imagens que alguns interpretam como referências diretas a ela. Se a bolsa continha uma tecnologia capaz de estimular a glândula pineal, isso explicaria a conexão entre esses objetos e o conhecimento divino. Os portadores do conhecimento não estavam apenas transmitindo informações, mas sim aprimorando a própria consciência humana. A teoria final é aquela que quase nenhum acadêmico sério abordará publicamente, a de que a bolsa era um projetor da realidade, um dispositivo capaz de influenciar a própria estrutura da realidade. Essa teoria se baseia na física quântica e na teoria da simulação, sugerindo que o que percebemos como realidade física pode ser muito mais maleável do que imaginamos. Mitos antigos de diversas culturas descrevem os deuses criando o mundo por meio de palavras divinas, de intenções divinas. E se esses mitos preservassem a memória de uma tecnologia capaz de moldar a realidade? E se a bolsa fosse o dispositivo usado para programar o mundo em que vivemos? Essas teorias variam do plausível ao absurdo, mas um elemento as une. A bolsa representa algo mais significativo do que um recipiente ritualístico. O que quer que estivesse dentro dela era importante o suficiente para ser esculpido ao lado dos fundadores da civilização. Importante o suficiente para aparecer em contextos sagrados em diversas culturas. Suficientemente importante para sobreviver na memória humana por mais de 12.000 anos. Por que o símbolo desapareceu se a bolsa era tão importante? Há uma pergunta que a narrativa oficial nunca respondeu: por que ela desapareceu? O símbolo aparece com destaque em Göbekli Tepe. Ele surge ao longo da civilização mesopotâmica por milhares de anos. Aparece na arte mesoamericana. E então, gradualmente, desaparece. Civilizações posteriores não representam a bolsa com a mesma frequência. O símbolo que antes era central nas representações de portadores do conhecimento divino torna-se raro. Depois, desaparece completamente. Algo obviamente significativo para os povos antigos foi esquecido ou suprimido.
A explicação mais simples é que os seres que carregavam as bolsas partiram. Se os Apkallu e seus equivalentes em outras culturas fossem reais, fossem divinos extraterrestres ou sobreviventes de uma civilização perdida, eles poderiam ter cumprido sua missão e desaparecido. O símbolo permaneceu na memória cultural, depois se desvaneceu à medida que os próprios seres se tornaram mitos distantes. Mas existe uma explicação mais sombria que afirma que o conhecimento foi deliberadamente ocultado. À medida que as religiões organizadas se desenvolveram e consolidaram o poder, podem ter suprimido tradições que atribuíam as origens da civilização a seres que não os seus próprios deuses. O símbolo da bolsa teria sido perigoso para as autoridades religiosas estabelecidas. Autoridades com todos os motivos para reivindicar acesso exclusivo à verdade divina. Permitir que uma história de origem rival sobrevivesse seria minar a sua própria. Isso se conecta a ideias persistentes sobre conhecimento secreto preservado por grupos clandestinos, os arquivos do Vaticano, as tradições maçônicas, as escolas de mistério, repositórios de conhecimento oculto que supostamente guardavam o que a corrente dominante se recusava a lembrar. O padrão de supressão do conhecimento está bem documentado ao longo da história. Livros queimados, bibliotecas incendiadas, heresias apagadas. Alguns vão além, sugerindo que a verdadeira natureza da bolsa foi descoberta nos tempos modernos e está sendo discretamente mantida fora dos registros públicos por agências militares e de inteligência. Mas, para entender o panorama geral, é preciso recuar muito mais no tempo. A hipótese da civilização perdida. E se os seres retratados carregando as bolsas não fossem alienígenas, nem deuses no sentido sobrenatural, mas sobreviventes de uma civilização humana destruída que existiu antes da história registrada? Essa ideia ganhou força nos últimos 20 anos, não por causa de teóricos da internet, mas devido às crescentes evidências de que a cronologia padrão da civilização humana está incompleta. Göbekli Tepe provou que a construção de monumentos complexos existia milhares de anos antes do que se imaginava. Ruínas subaquáticas, ao largo das costas da Índia e do Japão, sugerem que assentamentos avançados já existiram em áreas agora submersas a centenas de metros de profundidade. A ciência climática confirmou que o fim da era glacial envolveu eventos catastróficos em escala planetária, inundações massivas, mudanças bruscas de temperatura e devastação ambiental. E se uma civilização tivesse existido antes dessas catástrofes? E se alcançasse capacidades tecnológicas que ainda não compreendemos totalmente? E se quando o mundo deles foi destruído, os sobreviventes se espalharam pelo globo levando consigo o conhecimento necessário para reconstruí-lo nessa teoria? A bolsa se torna a relíquia dessa civilização mãe esquecida. Ela continha toda a tecnologia que os sobreviventes conseguiram preservar. Eles a levaram para diferentes regiões, ensinaram às populações locais as artes da civilização, e eles foram lembrados em todas as culturas que tocaram como seres divinos. Seres que emergiram do mar, desceram do céu, sobreviveram ao grande dilúvio. Essa teoria explicaria por que o mesmo símbolo aparece em culturas que supostamente não tiveram contato. Por que os seres que o carregam são creditados como fundadores da civilização em todos os lugares onde aparecem? Por que o símbolo está ligado às consequências das catástrofes da Era do Gelo? E por que esse conhecimento acabou se perdendo? Os sobreviventes originais morreram. Sua tecnologia falhou ou se perdeu. Restou apenas a imagem esculpida em pedra repetida por pessoas que haviam esquecido o que ela realmente era. Os Apkallu Oannes Quetzalcoatl Kukulkan. Os carregadores de cestos Maori, os deuses egípcios com seus Ankhs. Talvez sejam todos memórias do mesmo grupo. Os sobreviventes de uma civilização pré-cataclísmica que semearam o reinício da cultura humana. A arqueologia convencional não aceita essa teoria. Aceitá-la significaria reconhecer que a civilização humana é muito mais antiga e muito mais cíclica do que o modelo padrão permite, que as evidências dessa civilização anterior foram destruídas ou ainda estão ocultas. E que os mitos que nossos ancestrais contavam sobre portadores do conhecimento divino eram mais literais do que metafóricos. Mas as anomalias continuam se acumulando.
Göbekli Tepe não deveria existir, mas existe. Textos antigos descrevem tecnologias que não deveriam ter sido possíveis. As descrições são específicas, consistentes e repetidas em diferentes culturas. O símbolo da bolsa aparece em civilizações que deveriam ter se desenvolvido independentemente. E lá está. Em algum momento, o peso das anomalias se torna insuportável para o modelo padrão. O aviso que ignoramos, e isso nos leva à peça final e mais perturbadora do mistério. Se a bolsa representava a tecnologia avançada de uma civilização anterior e essa civilização foi destruída por uma catástrofe, surge uma questão inquietante. A tecnologia contida na bolsa estava ligada à própria catástrofe. Mitos antigos de diversas culturas descrevem a destruição de mundos anteriores por meio de inundações, incêndios e julgamentos divinos. Os estudiosos geralmente interpretam essas histórias como tentativas primitivas de explicar desastres naturais. Mas, e se elas preservassem memórias de uma civilização tecnológica real que se autodestruiu? A hipótese do impacto do Dryas recente, apoiada por crescentes evidências geológicas, propõe que a Terra foi atingida por fragmentos de um cometa há aproximadamente 12.000 anos. Os impactos teriam desencadeado incêndios, inundações e alterações climáticas em escala planetária. A datação coincide quase perfeitamente com o fim da Era do Gelo e com o período em que Göbekli Tepe foi construído e, em seguida, misteriosamente e deliberadamente enterrado. Mas, e se esses impactos não fossem puramente naturais? E se a tecnologia de uma civilização anterior tivesse contribuído para o desastre? E se a bolsa contivesse conhecimento capaz de destruir mundos com a mesma facilidade com que os constrói? Isso lança toda a história sob uma nova perspectiva. Os seres que carregavam a bolsa não estavam apenas trazendo presentes. Eles carregavam avisos. A tecnologia que ajudou a reiniciar a civilização pode ter sido a mesma que destruiu a anterior. A bolsa era tanto uma bênção quanto uma maldição, uma ferramenta e uma lápide. O desaparecimento do símbolo da bolsa pode não ter sido um esquecimento. Pode não ter sido uma supressão. Pode ter sido um ocultamento deliberado, escondendo conhecimento perigoso até que a humanidade estivesse pronta para lidar com ele. Se é que algum dia estaríamos. Isso se conecta a temas que se repetem em mitologias por todo o planeta. Conhecimento proibido, fogo divino roubado dos deuses, frutos de árvores que não deveriam ter sido comidos. Histórias contadas como avisos. Avisos sobre tecnologia que parece benéfica, mas que carrega riscos existenciais. E aqui estamos nós, 12.000 anos depois, desenvolvendo tecnologias que podem beneficiar imensamente a humanidade ou nos extinguir por completo. Inteligência artificial, engenharia genética, armas nucleares, manipulação climática. Capacidades que gerações anteriores não poderiam ter imaginado, com consequências que não podemos prever totalmente. A Bolsa dos Deuses talvez seja mais relevante agora do que em qualquer outro momento, desde que foi esculpida na pedra em Göbekli Tepe. O que nos resta? O que havia dentro? Talvez nunca saibamos ao certo. Os próprios objetos, se é que algum dia existiram como artefatos físicos, se perderam há milénios. Tudo o que nos resta são as imagens, os mitos. A memória teimosa e persistente de seres que carregavam algo precioso, algo poderoso, algo que ajudou a construir o mundo em que vivemos. Mas a questão não é acadêmica. Se a Bolsa representasse tecnologia de uma civilização anterior que se autodestruiu, estaríamos repetindo padrões que já terminaram mal antes. Se esse símbolo contém conhecimento capaz de construir mundos ou destruí-los, precisamos entender com o que estamos lidando antes de reconstruí-lo. O símbolo aparece em Göbekli Tepe, construído há 12.000 anos e depois deliberadamente enterrado. Aparece na Mesopotâmia nas mãos de seres que emergiram após um grande dilúvio para reiniciar a civilização. Aparece no México carregado por figuras associadas a serpentes emplumadas e ao conhecimento divino, sempre com o mesmo formato, sempre segurado por seres que transformaram tudo. A explicação mais comum diz que era um balde para água ritual, mas o padrão indica que era algo mais, algo que ajudou a construir o nosso mundo.
e possivelmente algo que destruiu o mundo antes. O mistério não foi resolvido. O símbolo não foi explicado. As questões que ele levanta sobre as origens da humanidade, civilizações perdidas e conhecimentos perigosos permanecem sem resposta. O que havia dentro da Bolsa dos Deuses? Após 12.000 anos, ainda estamos tentando descobrir. E considerando o que a resposta pode significar para o nosso futuro, talvez não tenhamos tanto tempo quanto pensamos. Então me diga, depois de tudo o que você acabou de ouvir, o que você acha que havia dentro daquela sacola? Um banco de sementes que permitiu à humanidade recomeçar. Uma arma que destruiu o mundo diante de nossos olhos. Uma tecnologia que perdemos e estamos prestes a redescobrir, ou um aviso que nunca deveríamos ter decifrado? Deixe sua teoria nos comentários, porque a parte mais estranha dessa história pode ser a mais simples. A resposta já está bem diante dos nossos olhos, estampada na pedra. Só nos esquecemos de como lê-la.